Bom, então vamos lá. Esse aqui é um caso clínico, né, do consultório do Dr. Luciano, né, onde foi realizado mês passado. Então vamos lá, é um paciente de 60 anos, feminina, autônoma. Ela iniciou com um quadro de dor lombar há 2 meses. A paciente relata um quadro de dor lombar há 2 meses, com irradiação para membros inferiores, pior lado direito, que ela evoluiu com uma dificuldade para deambular a intensificação do quadro álgico em torno de 20 dias. Refere melhora da dor em decúbito dorsal e piora em ortostase. Nega história de trauma, febre, alterações esfincterianas, perda ponderal. Ela refere uma dor no joelho direito devido a uma osteoartrose que foi submetida a uma artrocentese há 3 meses, que evoluiu com erisipela tratado com antibiótico. Ela é hipertensa, diabética, hipertensa e tabagista, nega diabetes, nega história de câncer e nega cirurgias prévias. De exame físico, ela estava em um bom estado geral, não tinha deformidades, sem alterações de pele, tinha uma dor, a palpação na região da coluna lombar, uma dor difusa, limitação do movimento, de flexão, extensão, as inclinações, devido ao quadro álgico, Laseg positivo bilateral, Hoffmann negativo, Babinski negativo, Crohn's negativo, tinha uma dificuldade de deambular, devido ao quadro álgico bem importante. De alteração no exame físico, o que ela tinha de alterado eram as raízes de L4, L5, S1 do lado direito, que ela tinha uma força grau 4. Os reflexos, os demais, os dermatos, estava tudo preservado. Aí, de pós-diagnóstica, a gente formula e levanta, né? Algum residente? Oi? Chama algum residente agora, começa a perguntar. Vamos começar aí com algum R3 aí. Deixa eu ver aqui. André, o que você acha aí pela história do paciente? O que você pensa? Um paciente aí de 60 anos, feminina, quadro de dor lombar. Tá aí a história se você quiser ver de novo. Cara, pensando nesse quadro, pensaria eventualmente algum quadro de artrose, alguma possível, avaliar a possibilidade de uma compressão nervosa ali, uma hernia de disco, uma protusão discal. Eventualmente até, não sei se teria alguma relação aí com essa infecção que ela teve em relação ao joelho, mas infecção, mas eu não sei como que a gente poderia... Legal. Uma infecção hematogênica. Algum outro R3 aí? Pensaria em alguma outra coisa? Luiz Saad, tá aí? Matheus, Latrina. Eu pensaria as mesmas coisas que o André. Não pensei em nada diferente, não. Concordo com ele. Não tem nenhum sinal de alarme de perda ponderal. Isso não chama atenção. Legal. Então, assim, de pós-diagnóstica, o quadro de dor lombar é bem inespecífico, né? Dor lombar pode ser várias coisas, desde uma dor miofascial até lesão tumoral, assim, é muito inespecífico. Quando você pensa de um quadro assim que já tem uma irradiação para membro inferior, você já pensa em alguma síndrome compressiva, né? Que seja um comprometimento neurológico do paciente. E isso tem que ser investigado. Realmente, assim, um paciente de 60 anos de síndrome compressiva, você não vai pensar em uma hérnia de disco, né? Geralmente a hérnia de disco é um paciente mais jovem. E pelo quadro, assim, é um quadro muito agudo, né? Você tem 3 meses de dois meses de evolução, na verdade, né? Com uma piora importante aí em torno de 20 dias. Então, de exame aí, o que vocês pensariam? Alguém solicitaria algum exame? Isadora tá aí? Que exame que você pensaria? O que você pediria, Isadora? Poderia, se fosse assim, numa urgência, né, num pronto-socorro, poderia pedir um raio-x, que é o exame mais rápido, para excluir alguma alteração óssea, e poderia pedir uma ressonância também, para
para ver partes moles, disco. É, E aí, considerando essa parte da infecção que ela teve prévia do joelho, acho que consideraria pedir um exame de sangue também, para ver, de modo geral, como está. tá, vamos fazer uma pergunta aqui. Você falou no pronto-socorro. Está no pronto-socorro. Essa paciente tem algum sinal de alerta? Porque vocês atendem muita lombalgia no pronto-socorro, né? Sim. E então tem um monte de lombalgia, paciente com dor lombar, tudo. O paciente tem sinal de alerta? Primeira coisa que tem que ver no paciente com dor lombar. Você não pode tratar demais os pacientes que não precisam e tratar de menos os pacientes que precisam. Esse é o grande balizador para deixar o sistema de saúde sustentável, né? E com uma boa qualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é sinal de alerta. O paciente tem algum sinal de alerta que você avaliou, tudo? Quais são os sinais de alerta que vocês acham que o paciente tem, que você tem que avaliar e tomar cuidado na hora de dispensar um paciente com uma dor lombar forte? Quais são os sinais de André, alerta? Vamos lá, vamos responder, ajudar todo mundo. Vamos responder o sinal de alerta. vai lá, pessoal. Então, quais são os sinais de alerta? Eu falei na primeira aula do ano que eu volto a falar de lombalgia, bem para entender o sinal de alerta. Quais são os sinais de alerta de dor lombar? Perda de peso, febre, dor intratável, por mais de 2 meses, tá? O que mais? Trauma de alta energia, trauma de baixa energia, osteoporose, tá? Tem sinal de alerta. Ela tem sinal de alerta? Ela tem. Tem sinal de Déficit alerta. neuromotor e A dor dor lombar progressiva. melhora. A dor lombar progressiva é mais de 2 meses, né? De dor. Então, sinal de alerta. Então, pô, esse caso é um caso que vale a pena não, temos que investigar, não é? Agora, a grande questão é o seguinte, porque senão a gente fica louco, a gente vai pedir ressonância para todo mundo, o paciente reclama de dor lombar, você vai lá pedir uma ressonância, daí vai faltar para quem precisa, tá? Não tem quem não precisa acaba fazendo, quem precisa não faz. Entendeu? Então, assim, ela tem um sinal de alerta. Então, assim, a partir desse sinal de alerta, o que você faz com esse paciente? Qual que é a sua conduta? Tem que observar até sair os exames, né? Tem que concluir um diagnóstico para ver de onde está vindo essa progressão e esses sinais de alerta, eles realmente indicam uma patologia que implica numa abordagem mais prontamente. Tá? Essa paciente, só para falar um dado a mais dessa do Diego, essa paciente chegou no consultório, ela fazia quase 2 meses que ela não andava, ela não conseguia ficar de pé, e tanta dor que ela tinha nas costas. Esse é um paciente que você libera ou você interna? Paciente interno. Tá, correto. E daí, qual exame você solicitaria, então, para o paciente? Inicialmente, devido ao quadro álgico e esse déficit que ela apresenta de neuromotor, de força, a ressonância para ver o canal medular, né? Para ver como que ele está, que tipo de estrutura que está sendo afetada ali, que altura e se tem alguma massa. Não, mas você não solicitaria um raio-x antes? Solicitaria também. Tá, então primeiro eu solicitaria uma radiografia, né? Então, Uhum. tá bom. A ressonância você não vai solicitar no pronto-socorro. Você vai internar o paciente e algum especialista vai ter que avaliar, né? Porque se você não vai conduzir o caso que está conduzindo, você vai internar o paciente de radiografia, pedir exames gerais e pedir para alguém avaliar, né? Da sequência. Você fica com um exame que você não sabe da sequência no exame, entendeu? A não ser como fosse uma fratura, um trauma, né? Você interna o paciente. Diego, continua aí, mostra a sequência aí. Então, o paciente tem um hemograma com 14.000 de leuco, né? Aí você já pensa em alguma coisa infecciosa. Ela também tem uma proteína C reativa de 24 e um VHS de 136. E esse é a radiografia da paciente.
que vocês notam na radiografia dela? Escreve aí algum R2, o Henrique. Tá aí? O raio de frente primeiro. Henrique, Cássio, Caio, Antônio, tem alguém aí? Larissa? Não precisa ter medo. Pode falar o que vocês acham mesmo, assim. Bom, na esquerda eu consigo ver uma radiografia AP de coluna tóraco-lombar. E na direita uma radiografia perfil, né? Ficou meio claro aqui, mas que eu consigo ver um pouquinho de osteofitose aqui no perfil. Eu não O vejo. perfil que vocês notam no perfil. Então, o cometimento do corpo vertebral ali de L4, né, professor? A diminuição de tamanho, o contorno totalmente irregular, principalmente inferior. Tá. Muito bem. Então, o raio de frente, a gente nota, tá? Tem uma... Como que a gente avalia o raio de frente? Primeiro, ver o espinhoso, ver se está alinhado. Depois, ver os pedículos das vértebras estão alinhados, tá? Daí a gente vê que a radiografia não está uma qualidade boa, né? Mas a gente nota os osteoftoses, nota tem muito gases, né? Parece fezes no raio de frente. Você vê que o paciente está bem... Parece bastante acamada mesmo, né? Parece que não está defecando direito, está com bastante gases, né? Devido à dor dela. No raio-x de perfil, a gente nota claramente aqui, tá? Você conta as vértebras, uma raio-x que mostra todas as vértebras lombares, tá? E você nota nessa radiografia que tem uma cifose localizada entre L4 e L5, tá? Se você medir a angulação, a vértebra está desabando, né? E tem uma destruição, como vocês falaram muito bem, do corpo de L4, a parte inferior do corpo de L4, e um pouco menos pronunciado a parte superior da vértebra L5, tá? Então, mostra que tem uma destruição que parece ter uma origem no disco, né? Vem do disco. Por que do disco? Porque está pegando as duas vértebras, embaixo e em cima, né? Qual que é a diferença na radiografia de um tumor, tá? De uma discite, tá? E de uma fratura por insuficiência? Quais são as diferenças, assim, que vocês notam pela radiografia? Então, alguém sabe? Eu posso falar? Como vocês preferem? Fratura geralmente tem um acunhamento, né, um achatamento de um único corpo vertebral. E no caso da discite, como o senhor mesmo falou, a gente vê um acometimento da parte inferior de uma determinada vértebra e a superior da subsequente inferiormente. E no caso de um tumor, a gente vê também, geralmente, lesões múltiplas, né? Ou, se for numa vértebra só, dependendo do tipo de tumor que acomete o corpo vertebral, ou elementos posteriores, né? E aí a gente vai ver lesões ou líticas, ou geralmente líticas por causa de metástases, né? E acho que é basicamente isso. Então, assim, muito bem, tá? Qual a diferença? Um tumor, ele não respeita a margem, geralmente a metástase. Então, como característica, ele muitas vezes, quando vai ser graus mais avançados, você vê na radiografia, que a gente pega muito isso no SUS, a gente vê uma destruição dos pedículos. Você vê, às vezes aparece um pedaço da vértebra, não respeita, e não fica só no osso esponjoso, ele fica no osso cortical também. Então, destrói o pedículo, destrói o corpo, tá? Então, ele vai sumindo tudo. A maioria das vezes são líticas, vai sumindo tudo. Isso é a característica do tumor, tá? A fratura por osteoporose, a insuficiência, como é que a gente nota? Há um desabamento. A vértebra desaba. Mais o quadrado, a vértebra mesmo, porque ela vai ficando oca, vai perdendo os trabéculos de cálcio e desaba, tem um desabamento. Mas você nota que é uma preservação do pedículo, há uma preservação de toda a parte posterior, geralmente não deforma tanto inicialmente, só com o tempo, tá? A discite,
ela já pega o disco, vai comendo no platô vertebral de baixo e de cima. De cítite biogênica por tuberculose vai ter essa característica. Tá? Na dúvida, a primeira dúvida que tem quando gera uma dúvida entre fratura por osteoporose e fratura por tumor, que vocês avaliam? Você pode pedir uma tomografia para reconstruir, como a tomografia num tumor parece que sumiu os pedaços do quebra-cabeça, tá? Está destruído. Já uma fratura por insuficiência, você consegue, na tomografia, já reconstruir pedaço por pedaço, tá? Desse quebra-cabeça. Porque ela só quebrou, mas fragmentou. O tumor sumiu. E a ressonância, a gente consegue avaliar, dependendo da sequência, com mais precisão, se tem essa característica, tá? De tumor ou infecção. Ó, então aqui mostrou, como vocês falaram. Não é? Continua aí, Diego. Então, aqui é o exame da ressonância, né, do paciente em T2 e em T1. Aí as principais diferenças que você observa na ressonância do corte T2 em T1, pensando em infecção, né, infecção na coluna, todo mundo assim, falou infecção da coluna, você pensa também em tuberculose. E você tem que diferenciar de tuberculose de uma discite piogênica mesmo. Então, geralmente a tuberculose, o acometimento dela é mais na região tóraco-lombar, né, na região de transição. E a discite piogênica, ela é mais na região lombar e acomete geralmente um nível, né? Na tuberculose você tem um acometimento de múltiplos níveis. Tá. E aí? Tem essa ressonância, tem o raio-x, tem o exame, tá? Caracterizou bem uma discite, né? O que vocês fariam nesse caso, assim? Qual é a conduta de vocês? É uma paciente que está com sinais de alarme, né? Então, e a gente vê no exame de ressonância também que tem um acometimento da medula, né? Existe a compressão. Então, a gente deve fazer uma abordagem para realizar essa descompressão do canal medular. E eu acho que realizar culturas para poder guiar a antibiótico terapia para tratar, né? E também, pelo grande acometimento, a gente vai precisar de sustentar isso aí, né? A retirada do material necrótico vai levar a uma fragilidade estrutural da coluna, né? Tá, muito bem. Muito bem. Então, assim, quando está diante de uma infecção na coluna, uma discite, primeiro a gente tem que avaliar a gravidade, né? O quadro clínico do paciente. A gente avalia a intensidade da dor do paciente, isso é extremamente importante para balizar nosso tratamento. Tá? A outra característica bastante importante da gente avaliar é os exames subsidiários, raio-x, ressonância, que a gente vai avaliar principalmente se tem deformidade, se tem compressão grande do canal, é isso que a gente avalia também, tá? E o alinhamento dessa coluna é extremamente importante para a gente indicar. Por quê? Se você tem uma compressão, uma discite pegando o disco, uma pouca porção do disco, sem abscesso, tá? Localizado, sem deformidade, muitas vezes você pode entrar com antibiótico de largo espectro, fazer uma hemocultura e acompanhar esse paciente. Ou também, depende da conversa que tem com o infectologista, fazer uma punção, tá? Ou aberta ou guiada por tomo, colher cultura, esperar o resultado do antibiótico, dar o antibiótico e tratar o paciente. Agora, em casos que tem deformidade, o paciente está com realmente uma dor muito importante, não consegue ficar de pé, tá? Daí uma compressão grande no canal, nesses casos, a gente já tem que abordar e fazer uma coisa um pouco mais agressiva. Então, pensando que esse caso tem uma deformidade, tem uma compressão do canal importante, uma coluna instável, tá? O que vocês fariam numa discite, nesse caso? Qual é o tratamento? Descomprime, limpa, coloca enxerto ósseo, descomprime, limpa, fixa, ou descomprime, limpa, bota só um colete depois, o que vocês fariam? Por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês, para discutir.
que descomprimiria, limpava e fixava. Se coloca parafuso em infecção? Não, Hein? não. Tá. Alguém faria o que então nesse tratamento? Colocaria, só descomprimiria tudo? Colocaria com leite? Tá. Então bota aí, Diego, continua aí. Então, aqui é o corte axial, né? Mostrando que tem uma compressão mesmo, que indica tratamento cirúrgico. O paciente também tem um déficit neurológico, né? Então, tratamento optado, então, foi o tratamento cirúrgico com descompressão do nível L4 L5, artrodese com instrumentação do nível. Foi enviado material para cultura e anatomopatológico. E aqui é o raio-x pós-operatório do paciente. Então, assim, daí, todo mundo, a questão assim, a gente leva como conceito infecção, não instrumenta, né? Porque eu instrumentei, porque eu trouxe esse caso, né? Na verdade, esse conceito tem mudado bastante, tá? Diego, você botou aquele trabalho lá, aqueles trabalhos que... Esse daqui. Exatamente. Fala um pouquinho desse trabalho aqui. Então, esse trabalho aqui foi um estudo de corte, né? Ele foi publicado o ano passado, que eles fizeram uma avaliação dos pacientes com espondilodicite. Então, é um segmento de 2.662 pacientes. Eles avaliaram esses pacientes ao longo de um ano, né? E eles avaliaram, assim, a taxa de... pacientes que fizeram fusão óssea de espondilodicite e pacientes que fizeram apenas descompressão, sem instrumentação, sem colocar parafuso na infecção, né? Eles dividiram esses dois casos. Então, eles observaram que os pacientes que não fizeram instrumentação tiveram uma taxa de reinternação maior do que os que fizeram a fusão óssea. Além de também a taxa de reoperação. A taxa de reoperação, para quem não fez fusão, chegou em torno aí de mais ou menos 13%. Em relação aos que fizeram fusão, a taxa de reoperação foi em torno de 8%. As complicações de 30 dias de reinternação, de maior atendimento hospitalar, de maior segmento médico, assim, do paciente, maior morbidade do paciente foi em torno de 24,64% dos que não fizeram fusão contra os que 16% que fizeram fusão. E isso também aumentou os gastos desses pacientes. Eles avaliaram nesse estudo os gastos dos pacientes. Os pacientes que não fizeram fusão tiveram um gasto aí em torno de $33.137. E os que fizeram a fusão óssea cai em torno aí de mais ou menos $10.000. Porém, esse estudo assim, ele tem alguns viés, né? Não é que assim que toda espondilodicite você tem que fazer fusão óssea. Os dois casos são muito bem aceitos, entendeu? Só que você tem que levar em consideração outros fatores. E um dos principais fatores é os critérios de instabilidade. Né? Então é isso, assim, quem tem notado, assim, eu mudei um pouco, eu já tinha observado essa questão do segmento do paciente muito maior, quando você fazia só uma limpeza, colocava o colete, o paciente ficava meses tratando com dor. E alguns anos, últimos anos, eu tenho notado que os pacientes que eu fixo depois de uma discite, o paciente evolui melhor, assim. Daí teve esse último caso, a gente fez, e daí a gente tinha feito antes, né, Diego, um levantamento da literatura, a gente mostrou diversos trabalhos corroborando com essa questão do tratamento da discite, de você, dependendo se tem algum grau de civilidade, como esse caso, com já uma deformidade um pouquinho, uma cifose localizada, tudo, você ser um pouco mais agressivo, que isso ajuda muito o paciente na recuperação dele e evita complicações. Como esse caso, né, Diego? O Diego estava até que deu alta para mim. No outro dia, a paciente estava andando. A paciente não estava acamada, não conseguia ficar de pé. No outro dia, ela estava andando. Ela vai tratar longo período dessa infecção, meses aí de antibiótico, mas ela conseguiu, em um dia, já levantar e melhorar a dor, né? Então, realmente, para o paciente, para a recuperação, é muito melhor do que pacientes que
eu acompanhei, colocava colete, o paciente com dor, daí o paciente tirava colete, o paciente demorava, o cara não conseguia andar, demorava para voltar a trabalhar, demorava, tudo era mais demorado. E quando você fixa a parte posterior, daí você realmente tem um bom resultado. A não ser que tenha uma infecção, você coloca parafuso, não tem pega, daí realmente é outro caso, assim, mas geralmente não acontece, porque sempre tem uma área do corpo que tem um bom estoque ósseo. Tá bom? É isso daí. Alguma pergunta aí do caso? Senhor, eu tenho uma dúvida. O material usado nesse tipo de cirurgia é o mesmo que uma artrodese comum ou tem um material diferente por causa da infecção? Não, é o mesmo material, a gente usa. Mesmo parafuso, titânio, mesmo material. Não muda nada. Obrigado. Eu também queria fazer uma pergunta, doutor. Como o senhor tinha me dito, fez a pergunta para mim, a gente coloca parafuso na infecção, né? Um dos conceitos mais sedimentados que a gente tem com relação à infecção em material de síntese é a formação do biofilme, né? E a conduta em relação a próteses e materiais de síntese infectados é a retirada desse material, tratamento com antibiótico e depois, posteriormente, faz um tratamento com outra síntese. Nesses casos, como existe N de reinfecções de biofilme formado no parafuso, como que isso... Não, porque, na verdade, o que a gente nota nesse caso, como a gente viu nesse caso, a infecção está lá no disco, está na frente, né? Está na frente, você vê, pegava o corpo, mas pega mais na frente e pega mais a parte anterior. Está colocando a via posterior esse parafuso. Quando a gente abriu, a gente não tem infecção na parte posterior, é mais na frente. Então não tem um contato direto com a infecção, tá? E a questão também do biofilme e tudo, que a gente nota na coluna, a gente faz uma boa artrodese, tá? E geralmente você não tem essa complicação na coluna como tem em próteses de joelho, próteses de quadril, onde tem área de movimento e realmente acaba impactando bastante a integração. Né? Ô, Luciano, o Dr. Edson está com a mão levantada aqui, deve ter uma pergunta. Eu não seria uma pergunta, né, Luciano? Só queria fazer uns comentários. Eu acho que a aula de escoliose eu consegui acompanhar e é uma aula importante para os residentes, principalmente os conceitos básicos. Eu acho que essa aula ela tem que ser revista pelos residentes, principalmente para saber o que é escoliose estruturada, não estruturada, aquelas coisas basais, como é que se mede, o método de Cobb, o índice de meta, são conceitos básicos que eu acho que o residente vai ter que, ele tem que ter essas noções para tentar entender. Bom, esse é o primeiro comentário da aula. Eu acho que é uma aula inicial básica para quem começa escoliose e ela é fundamental. Se o indivíduo não sabe as bases, ele vai numa discussão de escoliose, ele não entende nem o que está falando. Bom, esse é um caso. Em relação a essa discite aí, eu acho que os conceitos mudam, mas o conceito básico para tratamento mesmo de infecção, um dos tratamentos você tem que dar imobilidade no foco para que isso ajude a recuperar. Então, às vezes, antigamente você não tinha métodos adequados, você tinha que colocar um colete, mas hoje se você tem um método que é mais agressivo, mas dá uma estabilidade, e essa estabilidade é que vai ajudar a cura da infecção. Tanto é que hoje existe o conceito, mesmo na prótese, da revisão em um tempo e em 2 tempos, que seria mais ou menos esse conceito que foi utilizado aí. Se você vê no momento da cirurgia que é possível fazer uma limpeza adequada, uma antibiótico terapia adequada, o doente é rígido, o osso é firme, então eu acho que essa conduta, que é uma conduta mais agressiva e recente, ela traz aí bons resultados, como o próprio Luciano disse aí na discussão. Então, são coisas que vão evoluindo com o tempo, com o material que se tem, né? Eu acho que é para isso que a gente está aí, para aprender. Tanto é que hoje o foco da infecção, mas os princípios é o mesmo. No tempo que a gente aprendia a infecção, tinha que estabilizar, limpar, desbridar, limpar, antibiótico terapia e
a imobilização é fundamental para qualquer infecção. Se você deixar um fêmur infectado, que você tirar tudo e deixar ele sem rigidez e sem imobilidade, ele vai continuar infectado, você pode fazer o que você quiser. É o mesmo princípio. Eu acho que é isso, eu acho que a aula foi muito clara. Eu só achei uma pena, Luciano, você devia ter feito 3 perguntas flash, como no outro dia, para ver se eles tiveram esse conceito fixo. E também é importante, sabe por quê? Para ver se o residente está assistindo a tua aula, entendeu? Porque o cara pode estar ligado aí, deixa lá e apaga a imagem dele. Uma cartolina. E fica aí comendo coisa e fica andando dentro de casa. E essas perguntas seriam... E nessa aula que você deu, tem umas perguntinhas que é básica, né? O que é fixa, o que não é, o que é imóvel, o que é escoliose que tem flexível, não tem flexibilidade, quer dizer, é conceito assim, eu sabe ou não sabe. Mas eu achei que foi muito interessante, muito boa, e parabéns aí pela exposição. E essa fusão com fixação em espondilodicite. Outra coisa é que você falou, né? Idoso com dor que não passa, começa a ter problema neurológico e não passa, meu amigo, é tumor ou infecção, pode ser específico ou inespecífico. São 3 coisas que você tem que pensar. E eu acho que esse conceito também o residente tem que guardar para a vida. Então é isso daí. Esse é o meu comentário. Parabéns. Uma pergunta aí. Peraí. Obrigado. Uma pergunta só para finalizar aqui. Eu posso falar? Pode. Ah, tá escutando. Então, eu acho que o que é mais importante para levar para eles, levar para casa mesmo, que eles têm que chegar em casa aí, eu já estou na casa, não tem, mas assim, pegar assim e rever o conceito é sinal de alerta e lombalgia. Vocês têm que entender isso. Não dá para vocês atenderem um monte de pacientes sem você ter esse conceito em mente. Porque senão vai pedir ressonância para quem não precisa e não vai conseguir fazer ressonância em quem precisa. Tem que ter essa tabelinha, sinal de alerta, levar com vocês. Vocês vão atender quase 50% do que vocês atendem para socorro é lombalgia. Tem que entender qual é o sinal de alerta. Está perdendo peso? Está com febre? É idoso? É criança? Tem déficit neurológico? Na história, tem história de câncer, história de infecção? Teve trauma de grande intensidade ou de baixa idade, mas tem osteoporose? Isso é sinal de alerta. Isso daí é o básico para vocês não fazerem um comer bola e prejudicar o paciente e vocês mesmos aí também durante a vida de vocês, entendeu? Então, isso aí, pega o sinal de alerta, estuda, leva com vocês como cola aí para os plantões que vocês vão fazer, senão vocês vão passar vergonha, entendeu? Passar vergonha, fazer comer bola, vai passar paciente que tem fratura e vai passar despercebido, está com tumor, o paciente vai evoluir o tumor e vocês não viram. Tá? Não só passar vergonha, como perder o CRM, né? Perder o CRM. Que é o mais complicado. É isso. Mas é isso, obrigado. Obrigado, Edson. Tá bom.